Porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Olá, bom dia, graça e paz, família de Deus, povo abençoado do Senhor. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus vos ilumine, abra os olhos do entendimento, do coração, dando vigor, força, sabedoria e, acima de tudo, ânimo para prosseguir na luta, na batalha, persistindo, prevalecendo diante dos inimigos e diante das adversidades. A cada manhã é sempre muito gostoso, muito glorioso poder meditar na palavra de Deus, aprender concernente às virtudes do Espírito que nos tornam a imagem e semelhança de Deus. Por sinal, Ele nos fez com este propósito, porque Ele sabe do fim desde o começo. Ele é o Alfa e o Ômega, e nós precisamos entender essa soberania, essa sabedoria, esse entendimento da parte do Senhor, da onisciência dele de todas as coisas. E tudo que devemos fazer é sermos humildes para reconhecer que Ele é, era e há de ser. Que Deus nos ilumine nesse dia de forma gloriosa. Estamos hoje no 28º dia do nosso propósito de oração, a glória da segunda casa. O nosso tema de hoje será flexibilidade. Flexibilidade é aquilo que está ligado a alguém que é maleável, que é dobrável, alguém que é flexível. E é exatamente quando a gente age dessa maneira, quando a gente é ágil, quando a gente se move com facilidade. Um atleta, quando ele tem flexibilidade, ele vai sempre dar os melhores dribles. Na verdade, no ser humano é figurado a flexibilidade em uma qualidade de quem é compreensivo, dócil. Alguém que age com flexibilidade diante dos seus problemas é alguém que vai estar sendo apto para vencer as suas adversidades. Na verdade, uma pessoa que tem flexibilidade, ela é de fácil manuseio, ela é uma pessoa acessível, que se permite ser moldada, ser transformada. É por isso que não podemos confundir flexibilidade com fragilidade, porque nem sempre ser duro significa ser forte. Para entender isso, a gente pode observar um detalhe. Por exemplo, o espelho, ele é duro, porém ele é fraco. Quando ele cai, ele quebra facilmente. O vidro é duro, é ríspido, mas quando cai, ele quebra facilmente. O carvalho, que é uma árvore poderosa, forte, ela é a árvore que tem uma das maiores capacidades de sobreviver, se manter de pé no meio de uma tempestade, porque o carvalho, ela é firme, porém é flexível, ela se dobra com o vento, ela se encaixa dentro de um ambiente onde vai facilitar a sua subsistência, a sua permanência. Por isso é necessário que a gente entenda que o Senhor nos fez para sermos firmes, porém flexíveis. Deus, Ele é firme, porém Ele é flexível. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar de todo o coração, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Existe essa flexibilidade
quando há uma oração, quando há um arrependimento, uma confissão. Em muitos momentos, a humanidade ela não fez por merecer, mas essa flexibilidade do amor, porque o amor é flexível, é forte, é firme, porém é flexível. Ele não se quebra, ele não arrebenta. Por isso, muitas vezes as pessoas que aparentam ser duras, cara fechada, pessoas que apresentam um semblante de braveza, no fundo, são pessoas frágeis, são como o vidro, elas quebram facilmente. Elas não são pessoas que são resilientes, elas não suportam certos confrontos, por isso que elas apelam, elas brigam, elas se destroem diante de um conflito, diante de uma batalha, elas partem para a ignorância, elas agridem, porque não são a pessoa flexível, ela não vai perder o controle, ela vai saber ir e ela vai saber vir. Por isso nós precisamos dessa virtude, e é o Espírito quem gera em nós essa virtude da flexibilidade. Uma pessoa flexível, ela não vive em conflitos no aspecto agressivo, num aspecto grosseiro, mas pelo contrário, ela vai ter sempre uma ponderação, ela vai ter sempre um equilíbrio, ela vai sempre saber ir e saber voltar. Por isso é necessário a gente entender esta virtude, tendo em vista que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, ele diz: para os fracos, tornei-me semelhante fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar co-participante dele. Veja que o apóstolo Paulo era um homem firme, porém era um homem flexível, sabia lidar com as pessoas, sabia se posicionar como fraco para poder alcançar o fraco. Ele sabia, se comportar de maneira sábia com as pessoas. Caso contrário, nós vamos ter um discurso duro, um discurso agressivo, e nós não vamos ter flexibilidade para aceitar as pessoas dentro do seu ambiente, dentro da sua realidade, dentro da sua situação individual. E só uma pessoa flexível ela é capaz de acessar. Ela é como o vento, ela entra nos lugares, ela penetra, porque ela não resiste, mas pelo contrário, ela persiste, ela tenta até conseguir, ela não desiste. No livro de Tiago, ele nos orienta. No capítulo 4, no versículo 8, ele diz: todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes. Uma versão diz: Deus se opõe ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Veja que existe uma resistência da parte de Deus às pessoas soberbas. São pessoas duras, são pessoas do coração de pedra, do coração fechado. Então uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa dura e ela não tem flexibilidade. E a Bíblia está dizendo que Deus resiste a essas pessoas. Essas pessoas não prevalecem. E no versículo 13 em diante ele diz: agora, prestai atenção, vós que aclamai, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora
vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, é bom a gente entender que ser flexível diante de Deus significa fazer a vontade de Deus, significa aceitar a direção do Espírito de Deus para a nossa vida. Por isso, não precisa ficar aí afirmando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai ser. Não, a gente tem que ser flexível para saber mudar de rota de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a orientação vinda da parte de Deus. Então fica aqui esta palavra nesta manhã, para que venha sobre nós a virtude do Espírito, chamada flexibilidade. E para a gente poder ter flexibilidade, é preciso ser sensível, é preciso sensibilidade e é preciso humildade. Essas duas coisas são o fundamento da flexibilidade. Se você não for sensível, se você não for alguém capaz de ser tocado, você não consegue ajudar, você não consegue colaborar. Uma pessoa flexível, ela agrega pessoas ao seu redor. Ela mantém a comunhão com as pessoas. Porque toda pessoa que é impositiva, que é dura no falar, que não aceita opinião, que não aceita as pessoas como elas são, que está sempre com um discurso superior de autoritarismo ou uma fala sobrepondo o outro, essas pessoas, elas não são flexíveis e tornam as relações extremamente doentias. Por isso muitas famílias estão sucumbidas, estão destruídas, porque as pessoas não têm flexibilidade. A maioria das separações e dos divórcios se dão por falta de flexibilidade, porque alguém não abre mão, não cede, não dobra o joelho. O nosso corpo é comparado com a igreja, e o nosso corpo é todo flexível, tem juntas, tem medulas, tem articulações no pé, no joelho, no quadril, nos braços, em todos os lugares existe flexibilidade. No pescoço, a gente se move com flexibilidade. Por isso, uma pessoa que não tem flexibilidade não consegue se mover como igreja, não consegue estabelecer um ambiente de edificação, não consegue se relacionar com as pessoas. Que Deus levante uma geração flexível, capaz de se mover, ouvindo a voz de Deus e se relacionando com as pessoas, tendo comunhão com a igreja e vivendo em paz com todos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Pai de amor e misericórdia, nós oramos nesse momento a favor do Teu povo. E o Senhor esteja transformando os nossos corações em um coração flexível, em uma vida capaz de se dobrar, capaz de se ajoelhar, capaz de se humilhar, capaz, meu Pai, de ser tratado com sensibilidade. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção sobre toda a Tua igreja nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição, dê o seu like, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe as nossas mensagens. Deus te abençoe, tenha um bom dia e até amanhã, com a graça de Deus.